Às vezes as pessoas me perguntam, algumas me perguntaram, por que maio laranja? Por que 18 de maio? Então, eu gostaria de ler um pedacinho só aqui para você, de um material que eu imprimi, que é bem esclarecedor. O dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal 9.970/00, é uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro e que já alcançou muitos municípios do nosso país. Esse dia foi escolhido porque, em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o caso da Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados. Foi raptada, estrupada, morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune. Então, o dia 18 de maio foi escolhido por causa deste crime que aconteceu no dia 18 de maio. E por isso nós abraçamos essa causa também, queremos ser usados pelo Senhor neste tempo para trabalhar contra a prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes. E nós convidamos a promotora e a Evelyn para estar aqui junto conosco, porque nós acreditamos que ninguém faz nada sozinho, né? É uma equipe, eu, a igreja, a sociedade, a promotoria, a prefeitura, todos que puderem se juntar nessa batalha, nessa luta contra o abuso, é muito importante. Nós elaboramos algumas perguntas para a gente estar debatendo aqui. A primeira pergunta que nós elaboramos aqui, eu vou perguntar para a Evelyn, vou direcionar essa pergunta para a Evelyn. Evelyn, é verdade que o abusador é um psicopata facilmente identificado pela sociedade? Não, porque assim, o abusador ele não tem um perfil assim específico, né? Pode ser uma pessoa aparentemente normal, né? Pode aí ter constituído família, né? Tem esposas, filhos, enfim, mas ele abusa de crianças. Então não é fácil aí identificar o abusador de crianças. Muito pelo contrário, né? Nós geralmente percebemos assim que, como regra, os abusadores são pessoas acima de qualquer suspeita, né? Como ela falou, são homens trabalhadores, são arrimos de família, são pessoas responsáveis e que não demonstram, né? Não tem, é claro que bandido não tem cara, né? Mas não existe um estereótipo para a gente falar, né, do abusador. Então, qualquer um, né, pode cometer esse tipo de crime. Então, qualquer um pode ser o abusador. Qualquer pessoa pode ser o abusador. Triste realidade, né? Doutora Mariana, todo abuso, ele precisa ter lesões corporais? Não, com certeza não. Existem casos em que existe a violência física, né, e isso deixa algum tipo de lesão, mas na grande maioria dos casos também esse abuso ele pode ocorrer sem que sequer exista algum tipo de lesão, sem que isso seja comprovado por meio de algum exame, o exame de conjunção carnal, o exame de corpo de delito, né? O que a gente precisa pensar é que, assim, quando a gente vai tratar da violência sexual contra crianças e adolescentes, nós temos 2 tipos que são espécies da violência sexual. Então, nós temos o abuso sexual, que é toda ação que envolve uma criança ou um adolescente com o fim de satisfazer os interesses sexuais de uma outra pessoa, né, ou de terceiros. Geralmente, ela acontece numa relação em que existe um abuso
desigual de poder, né? Existe uma certa superioridade desse abusador em relação a essa vítima. E nós temos também a exploração sexual, que ela é esse tipo de contato sexual, de relação sexual com uma criança e adolescente, em que há por trás uma finalidade lucrativa. Então, como, por exemplo, os casos de prostituição, de turismo sexual, usar crianças e adolescentes para confeccionar material pornográfico, né? Então, aqui para a nossa realidade, aqui do nosso município, da nossa região, nós temos mais as situações de abuso sexual, em que existe o envolvimento dessa criança e desse adolescente em um ato sexual, né? E esse abuso sexual, ele pode ocorrer com contato físico e também sem contato físico. Então, o contato físico, quando o abusador ele toca as partes íntimas daquela criança ou daquele adolescente, lembrando que até 12 anos a gente trata de criança, a partir de 12 anos é adolescente, né? E também pode acontecer sem o contato físico. Então, por exemplo, quando o abusador fica se tocando para que a criança ou adolescente assista aquele ato, quando o abusador fica olhando a intimidade daquela criança, quando ele fica instigando essa criança a assistir algum material pornográfico, algum vídeo, né? Todos esses são tipos de abuso. O estabelecimento de conversas, né, com conotação sexual também é considerado um tipo de abuso. Então, por isso, não necessariamente vai acontecer a lesão corporal. Então, muitas vezes chega um caso lá para nós que a vítima ela passa pelo exame e nada é constatado. E aí as pessoas acham, então não teve abuso. Não, não necessariamente, né? Ela pode ter sido simplesmente tocada por aquele abusador, ou ela pode, por exemplo, ter praticado um sexo oral, que não necessariamente vai deixar abusos, né? E ter sido, sim, abusada. Então, assim, o abuso não precisa nem tocar na criança, né? Sim. O abusador pode levar a criança a assistir vídeos pornográficos, ver revistas, né? Tudo isso é caracterizado como abuso, sim. Evelyn, eu vou direcionar essa pergunta para você. Os pais, eles estão preparados para entender, para sentir, para ver esses sinais que as crianças dão quando elas são abusadas? Porque nós sabemos que as crianças, muitas delas mudam de comportamento, né? Aos pais, os professores, que nós sabemos que são aliados conosco nessa luta, eles estão preparados para perceber esses sinais? Então, é muito importante, né, assim, os pais, os cuidadores dessas crianças, observarem os comportamentos de seus filhos. Por quê? Porque a criança, ela vai mostrar os sinais através de uma mudança brusca no seu comportamento, né? Às vezes ela vai ter aquela regressão de comportamentos anteriores. Por exemplo, a criança que já tinha desfraldado, ela volta a fazer xixi na cama. Ou tinha parado de chupar dedo, volta a chupar dedo. Né? Fica uma criança agressiva, né? Apresenta aí comportamentos de irritabilidade, problemas no sono, começa a ter aí muita questão de insônias, né? Muitos pesadelos. Então, assim, é importante observar no comportamento, porque a criança fala através dos seus comportamentos. É verdade, a criança ela pode ir de um extremo ao outro, Sim. né? Ou ela pode... E vai de criança para criança. Às vezes uma fica agressiva, a outra fica mais acanhada. Isso. Tem crianças que vai ficar extremamente agressivas e tem criança que vai ficar melancólica, isolada, triste, né? Então, os pais têm que estar preparados para ver esses sinais. Para observar, porque é muito importante. E ajudar essa criança, né? Eu gostaria de falar também que, assim, os professores, eles são grandes aliados nossos, né, nessa prevenção, nessa análise, né? Porque eles têm contato diário com as crianças e adolescentes, né? Então, eles conseguem perceber, às vezes, ainda até melhor do que os pais, né? Porque ela passa a maior parte na escola, Exatamente. Né? Então, assim, esse período de isolamento social que a gente está vivendo, ele está contribuindo para um aumento do número de casos, né? Até porque está tendo esse contato mais próximo, né? E acredito até que a gente vai falar mais à frente. Mas da mesma forma como o abusador não tem um perfil, como regra, os abusos acontecem dentro de casa.
então a criança acaba que está mais vulnerável ali. Mas é muito importante, então, que os professores sempre fiquem atentos, né, ao comportamento dos alunos, procurem A questão os também é pais. importante, porque a criança que sofre abuso, ela tem uma queda na redução, na questão No assim, aprendizado, rendimento né? escolar, do rendimento né? escolar. Exatamente. Não necessariamente se uma criança apresentar esses sintomas significa que ela está sendo abusada, Sim. mas alguma coisa de tá errado está acontecendo com ela, acontecendo, né? isso. Uhum. E assim, é muito importante que os pais busquem esse diálogo com os filhos desde novos, ensinem que eles não podem, que outra pessoa não pode tocar nas partes íntimas deles, busquem construir essa relação, essa troca com a criança, com o adolescente, para que eles sejam vistos como uma pessoa de apoio ali, um porto seguro para eles, né? Sim. Então é muito importante que os pais também busquem saber quem são as amizades, né? Com quem que o filho está andando, essa era de internet, com quem que ele está conversando na internet, quem são os contatos, com quem que ele está trocando fotos, com quem que ele está trocando mensagens. Deixar, por exemplo, o computador num cômodo de acesso a todos na sala, para que aquela criança esteja ali usando, ou o adolescente, o pai veja o que ela está fazendo, né? Sim. Ter um horário específico para usar o celular, olhar o celular, né? Porque eu sempre digo, existe o direito à intimidade, mas o pai ele tem a obrigação de supervisionar, de saber com quem o seu filho está tendo contato. Então, ele tem todo o direito de olhar ali o que o filho está conversando, com quem ele está conversando. Então, é muito importante Até também. Foi até muito interessante essa fala aí da promotora, porque eu ouvi uma pessoa questionar, mas a criança não tem privacidade, o celular é dela, como é que eu vou violar essa privacidade? Mas quando acontecer qualquer ato ilegal que a criança cometer, é o pai que vai responder, não é? Exatamente. Então a criança não tem essa privacidade. O pai tem direito, sim, de olhar, supervisionar as ligações, as mensagens que os filhos recebem, né? Até porque, Esther, muitos pedófilos, né, estão aí na internet se passando por crianças Justamente. e aproveitam da fragilidade dessa criança, da inocência, né? Então é onde os pais devem sim ficar em alerta. Muito importante estabelecer um vínculo com essa criança, né, para que a criança sinta-se à vontade a falar, né, ou contar algo que aconteceu, porque se a criança não sente que tem esse vínculo, ela vai se acanhar. Ela vai calar. Vai contar para o coleguinha e talvez o coleguinha seja o problema, né? Isso. Doutora Mariana, a senhora acabou de falar, nesse tempo agora de quarentena, os abusos estão subindo, né, de casos, estão aumentando os casos. Às vezes as pessoas acham que abuso sexual é uma coisa raramente que acontece. É raramente? Qual é a frequência disso? Infelizmente, não é uma situação rara, né? Ela acontece com muita frequência, mais do que nós imaginamos. E iniciativas como essa são importantes justamente para que as pessoas tenham força e coragem para denunciar. Eu não tenho um número assim para passar para vocês, mas aqui mesmo na nossa região, né, na nossa comarca, nós atendemos em Indiavaí, Reserva do Cabaçal e Araputanga. Nós temos vários processos em andamento, né, que tratam dessa situação de abuso sexual, sim. Eu ouvi uma estatística de que na América Latina, a cada minuto, 4 crianças são abusadas. É muita criança. Muita, com É certeza. muita criança, né? Então, assim, o número é muito grande, nós não podemos nos omitir, ficar calados, com medo de falar sobre o assunto. É necessário, sim, a gente comentar, falar, orientar os pais para estar atentos aos sinais que as crianças emitem. E fora os que não são denunciados, né? Fora os que não são denunciados. Não, a estatística diz que de 1 a 2% só é denunciado. Então, se de 1 a 2% é denunciado, o número é bem maior, né? O número é muito maior. Com certeza. Né? E já é assustador. Com certeza. Já é assustador, né? Eu vou fazer essa pergunta aqui para a Evelyn. Evelyn, onde acontecem esses abusos? Às vezes nós pensamos assim, num local fora da minha supervisão, eu não vi, eu não sei.
Mas a gente está enganado, não está? Sim. Infelizmente, a maioria desses abusos é cometido dentro da própria casa da criança e do adolescente. Pode acontecer, assim, fora da casa, sim, mas a maioria deles vai ser na casa da própria criança e do próprio adolescente. Ou na casa de um parente, de um tio, de uma avó. Então, assim, é importante ficar sempre em vigilância aí. Eu acho importante falar também que, assim, o abusador, ele tanto pode ser uma mulher quanto pode ser um homem, Sim, né? sim. Mas, assim, também 98% dos casos nós vemos que os abusadores são homens, né? São do sexo masculino. E eles costumam ser pais, padrastos, avós, né? Às vezes um vizinho, um amigo da família que tem um contato muito grande ali dentro da casa dessa criança, Alguém né? que a família confie, né? Exatamente. Então, assim, mais atenção ainda, que é de onde você menos espera é que acontece, né? Doutora Mariana, a criança mente? Ela mente quando ela é entrevistada quanto ao abuso? Então, hoje nós temos uma lei que ela prevê o depoimento especial, que é o que a gente chama de depoimento sem dano ou escuta especializada. Porque antes, o que acontecia? A criança, por exemplo, fazia a denúncia, ela contava para alguém, vamos supor, para um professor, o professor ia, chamava outro professor para ouvir, ela repetia, depois ela chamava o conselho tutelar, essa criança repetia para o conselho tutelar, depois ela ia na delegacia, repetia, depois ela ia no fórum, né, na audiência, repetia de novo. E nós entendemos, né, que toda vez que ela repete sobre isso, existe uma revitimização, né? Ela tá vivendo aquela experiência novamente, ela está sofrendo danos em relação àquilo, né? Sim. Então, qual que é o ideal? Feita a denúncia, né, chegou ao conhecimento, sejam acionados os órgãos de proteção, e a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas o profissional, no caso o psicólogo, é quem vai fazer a escuta dessa criança e a partir dos sinais, do relato dela, se é um relato desconexo ou um relato mais firme, né, com elementos mais concretos, o psicólogo vai ter condições de saber se essa criança está mentindo ou não, né? O que, da minha experiência prática, né, eu entrei no Ministério Público em 2015, então já estou aí 5 anos, né, tendo contato com esses casos. Eu posso dizer assim, até hoje, eu tive um caso que nós percebemos que a criança mentiu, mas esse caso nem chegou a gerar um processo, foi logo no começo, nós percebemos assim, que ela estava com medo da mãe, foi uma situação bem específica, assim. Agora, a maioria dos casos, 99% dos casos que pelo menos que eu tive contato, a criança, ela falou a verdade do começo ao fim, né? E isso foi corroborado, foi confirmado por outros elementos de prova, né? Que não só aquilo que ela falou. Então, como regra, é lógico que acho que a doutora psicóloga vai poder me responder melhor do que eu, mas assim, como regra, né? A criança, ela tende a falar a verdade. Até porque aquelas coisas não fazem parte do universo dela, né? O abuso, aquele universo de descrições que ela passa, não fazem parte do cotidiano, do conhecimento da criança ainda. O corpo da criança ainda não tem essas necessidades. Então, ela provavelmente não conhece aquele universo, né? É verdade. A gente percebe bem por isso, assim, como ela não tem contato. Se ela soube de aquilo, ou ela está vendo nas redes sociais alguma coisa, ou ela está vendo os próprios pais conversarem sobre aquilo, que ela já é inadequado, né? Então, assim, ou ela realmente está tendo aquele contato. Então, é importante, assim, trazer essa criança para o aconchego, para o acolhimento, para que ela possa falar. E aí, a partir da análise de um profissional, nós vamos conseguir saber, identificar se de fato aquele relato tem coerência. Justamente. A questão número 7, ela já foi praticamente respondida, não, mas né? Eu quero Você quer falar? Acrescentar. Então tá.
o estupro, só o estupro é considerado um abuso sexual? A doutora Mariana quer complementar, porque nós já respondemos, mas ela quer dar uma complementada nesse assunto. Eu vou especificar. O que é o estupro, né, no Código Penal? É quando uma pessoa obriga, constrange outra pessoa a praticar com ele, mediante uma violência, né, uma violência física ou uma ameaça, a praticar uma relação sexual. A lei, ela utiliza o termo conjunção carnal, que, digamos assim, é a relação sexual tradicional, em que existe a penetração, e o ato libidinoso, que é tudo aquilo que é um ato sexual que não envolve o sexo tradicional, digamos assim. Então, qualquer pessoa ela pode ser vítima de um estupro, desde que ela seja obrigada, seja forçada, mediante a violência ou a grave ameaça, a manter uma relação sexual com outra pessoa, tá? Esse é o crime de estupro. A lei traz também o crime de estupro de vulnerável, que é quando esse contato sexual, ele acontece com um menor de 14 anos. Nesse caso, não é necessário que haja uma violência, não é necessário que haja uma grave ameaça. Por exemplo, uma menina de 13 anos, se ela aparecer na frente do abusador e se despir e falar que quer ter aquele contato sexual com ele e ele tiver, ainda assim ele vai estar praticando o crime de estupro de vulnerável. Porque o consentimento da criança, né, ou do adolescente menor de 14 anos, de acordo com a lei, ele não é considerado como uma justificativa para que essa pessoa pratique esse crime. O que se entende que com 14 anos, a pessoa ainda não tem uma formação suficiente para decidir quem vai ser o parceiro dela, né, o parceiro sexual. Então é por isso que com menos de 14 anos não importa, não precisa ter violência, ainda que haja consentimento, vai acontecer o crime. Então, é como eu disse também lá no começo, não importa que tenha lesão, não importa se teve ou não penetração, o simples fato de tocar, de passar a mão nas partes íntimas, de beijar essa criança, já é considerado estupro, tá? Já é considerado abuso sexual. E nós temos também outros tipos de abuso, que também são previstos como crime, né? Como, por exemplo, no ECA. O ECA, ele prevê que você produzir uma foto, um vídeo com uma criança em uma atividade sexual ou despida, você compartilhar essas mensagens, essas imagens, você manter essas imagens no seu computador ou no seu celular, ainda que seja só para você, é considerado crime, né? Você instigar ou você aliciar uma criança a praticar algum ato sexual com você também é crime. Você facilitar que ela tenha acesso a algum vídeo, como eu disse, também é crime pelo ECA. Então, assim, são várias condutas que são consideradas criminosas e que possuem penas altas. O crime de estupro de vulnerável, por exemplo, a pena mínima é de 8 anos, de 8 a 15 anos. Então, nós podemos aplicar o regime fechado para aquele que praticar esse crime, né? Então, é algo muito sério, até porque os danos para essa criança e para esse adolescente que foi vítima do abuso, ele é eterno, né? Então, a pena ainda é muito baixa perto das consequências que se gera para a vítima do abuso sexual. Doutora, eu tive um aluno que eu percebi algo errado com ele. Mas quando fui conversar com os pais, no caso com a mãe, ela disse que sabia da situação, mas que não ia fazer nada, porque no final quem ia ser boa pessoa seria o filho dela. Essa criança tinha 7 anos. O que eu, como professora, além de junto com o diretor ter ido falar com os pais e não virou nada, qual seria a outra atitude que eu deveria tomar? Olha, essa situação, infelizmente, é muito comum, né? Às vezes a mãe, ela não quer acreditar naquilo que está acontecendo com o filho. E por que isso acontece, né? Muitas vezes a mãe, ela possui uma dependência emocional do pai, né?
ou até uma dependência financeira daquele pai, e por isso ela não tem coragem de fazer a denúncia, de acreditar e de levar à frente, porque sabe que às vezes ele vai ser preso, enfim, ela vai ficar sem aquele arrimo da família, né? Muitas vezes também as pessoas acreditam que isso não vai acontecer nada, né? E aí é como ela falou, a vítima que vai ficar como ruim, né? Mas o que a gente orienta, né, para os professores ou qualquer pessoa que tenha tido algum tipo de contato, que saiba de alguma coisa? Procure os órgãos de proteção, né? O ideal nesse caso é que essa pessoa procure o conselho tutelar, fale da situação para o conselho de imediato, ele já vai tomar medidas, ele já vai fazer uma visita nessa casa, já vai ver ali como é que está o ambiente, ele vai mandar um relatório para o Ministério Público, nós também vamos apurar, acionar a polícia se for preciso, acionar o CRAS, assistência social, a psicóloga da educação. Eu vi aqui que a Juliana, que é uma parceirona nossa, está assistindo. Muito obrigada. Psicóloga. E nós vamos acionar esses profissionais para que eles façam um amparo para essa criança, para que a gente consiga mais elementos para realmente saber se aquilo está de fato acontecendo e para proteger essa criança. Então, resumindo, né, que se a situação ainda estiver persistindo, que essa pessoa procure o conselho tutelar de imediato, faça a denúncia, ou mesmo o Ministério Público, né, que nós acionaremos o conselho tutelar, para que a gente acompanhe o caso e tome as devidas providências. Só um parêntese aqui na fala da doutora. Muitas pessoas têm medo quando fala conselho tutelar, né? Mas conselho tutelar é parceiro, gente, tá? Procure o conselho tutelar, eles estão lá para ajudar, para defender os direitos da criança. Então, conte com esse apoio, o conselho tutelar é nosso parceiro nessa luta. Obrigada, doutora, aí pela resposta aí dos nossos internautas. Muito obrigada por estar participando aí conosco. Mais uma pergunta, que praticamente já foi respondida também, mas eu vou direcionar para a doutora Mariana, que ela está mais ligada a essas questões. A maioria dos casos de abuso de crianças e adolescentes são denunciados? Infelizmente não, né? Como você trouxe os dados aí para nós, são poucos os casos. E a gente percebe, ano passado mesmo, que nós fizemos várias ações, logo depois dessas ações, principalmente nas escolas, quando a gente vai, fala, trata do tema, é que algumas crianças passam a ter coragem, ou outras pessoas, para denunciar. Então, infelizmente, ainda são poucos casos, e a gente precisa incentivar a denúncia por isso. Sim. Tem uma pergunta aqui que eu acho que eu vou direcionar ela à Evelyn, porque as pessoas têm um mau entendimento dessa questão e acham que abuso sexual só acontece no meio das famílias de baixa renda. É verdade, Evelyn? Não, né? Está presente aí toda a classe social, né? Eu vi, assim, uma pesquisa que, geralmente, quando acontece na questão da classe social alta, né, tende a não falar justamente para não ter problema com a sociedade. Principalmente se ocorre ali no seio familiar. Quem tem uma renda melhor tem condições de abafar mais o caso, seria isso, né? Sim. Acaba que quem tem, às vezes, um poder aquisitivo mais alto, é muito ligado no status. Justamente. Né? Então, quer passar uma imagem de uma família perfeita e que não tem problemas. Então, às vezes, eles não querem denunciar porque não querem admitir que aquilo está acontecendo. Pensa nós aqui que moramos numa cidade pequena. Né? A chance de um abuso ser denunciado e outras pessoas ficarem sabendo é muito grande. Infelizmente, né? Não deveria ser. Eu até faço um apelo aqui para os nossos órgãos de imprensa, apesar da importância de nos levar informações, né? Sem dúvida, a mídia local, enfim, é muito importante para todos nós, mas de ter esse cuidado em relação a denunciar. Às vezes a gente vê uma notícia de um caso que não coloca o nome, mas só de mencionar como foi ali, dependendo do município, as pessoas vão saber quem são os envolvidos. Isso gera um constrangimento, principalmente para a vítima, né? Então,
é muito importante ter esse cuidado, assim. Então, as pessoas de uma classe mais alta, às vezes, não querem ter essa exposição, né? Enquanto que as pessoas de uma renda mais baixa, muitas vezes elas não fazem a denúncia porque, justamente por essa dependência econômica do abusador, né? Que sabe que se denunciar, às vezes o abusador vai ser preso e quem que vai trazer o sustento para casa? Né? E muitas mães também ficam preocupadas com a imagem, talvez, da criança, né? Falar, não vou denunciar não, porque depois quem vai sair de ruim vai ser minha filha, como a criança ser julgada, né? A criança vai ser vitimada de outras maneiras por colegas, Exatamente. pessoas de fora, né? A outra pergunta também, ela já praticamente foi respondida, mas eu quero falar sobre ela para que a gente explique direitinho. Há uma diferença entre abusador e pedófilo, né? Eu vou deixar a doutora Mariana falar sobre esse assunto. Não necessariamente um abusador ele é um pedófilo, né? O pedófilo ele tem eu não sei se é um distúrbio. Na verdade, o pedófilo ela tem um transtorno de parafilia, né? O que acontece? Ele vai ter atração e desejo sexual só por criança, mas também não quer dizer que ele vai abusar de criança, entendeu? Às vezes ele precisa só estar vendo aquela criança, né? Só de estar perto, né? E também nem sempre o abusador, às vezes assim, o abusador que está abusando foi abusado na infância, mas também nem sempre foi abusado. O abusador ele pode ter um contato com adultos e em algum determinado momento ele tem um contato com uma criança, né? Mas isso não faz dele um pedófilo, né? O pedófilo já seria essa pessoa, como ela falou, ele tem esse transtorno, ele tem um distúrbio. Ele tem essa atração por criança e adolescentes, mas não necessariamente ele vai chegar a abusar uma criança, né? Isso não significa que ele tem um distúrbio, mas que ele está impune, né? Não. Isso. É como eu falei, o simples fato porque ele tem consciência, né, do que é errado. E o simples fato dele manter fotos ou vídeos no computador dele, por exemplo, no celular, de crianças, de ficar vendo isso, se acontecer, né, dele ser denunciado e desse computador, por exemplo, ser apreendido e constatar que existem essas fotos lá, ele também vai responder por crime. Essa pergunta aqui também nós já praticamente respondemos ela. Mas, Evelyn, quem que é o abusador? Nós respondemos ela, né? Isso. É o pai. Geralmente é uma pessoa próxima dessa criança, às vezes é o pai, às vezes é o vizinho, o tio, às vezes o primo, tio, o avô. Então, a gente tem que estar ligado mesmo aos sinais que as crianças emitem, porque é alguém muito próximo. E, às vezes, por essa proximidade, a criança tem medo de falar, né? Porque o abusador usa da ameaça o tempo todo para constranger essa criança, né? Eu acho importante falar disso, assim, porque o que acontece? Quando a gente pensa nesse ato de abuso, a gente pensa assim, nossa, é um monstro. Nós, assim, adultos. Mas para a criança, aquela pessoa não é um monstro. Às vezes é o pai, é a pessoa que ela ama, que ao mesmo tempo que faz isso com ela, dá carinho, né, faz coisas boas. Então, assim, para a criança e para o adolescente é uma situação muito complicada. Ela fica com a cabecinha muito confusa. Né? O que está acontecendo? É meu pai, mas ele está, de certa forma, me machucando, mas ao mesmo tempo ele está aqui comigo. Então, é algo muito complicado mesmo. E essa situação que você falou, por que do silêncio, né? Por que às vezes a criança e o adolescente também não faz a denúncia? Primeiro porque ele pode ser ameaçado, como você disse. Então, o que a gente vê que é muito comum? O abusador chega para a criança, pratica o ato e fala, olha, se você contar para alguém, eu vou matar a sua mãe, eu vou matar a sua avó, o seu irmão, enfim. Se você contar para alguém, eu vou falar para as pessoas que foi você que quis, que a culpa é sua, que foi você que quis. Ou se não, ele pode usar de outra estratégia. Ele compra doces, ele promete presentes. Então, eu já tive um caso de uma criança que ela nem se dava conta do que estava acontecendo, ela nem sabia que aquilo era errado. Por isso é importante a gente estar falando com as nossas crianças sobre isso.
E aí a gente falava, mas por que você não falou? Ah, ele me prometeu uma bicicleta. E aí essa bicicleta nunca vinha, ela ficava na esperança da bicicleta chegar e aí ela não falava, né? Então, assim, é como eu falei, às vezes na audiência a criança ela menciona o que aconteceu e ela não se dá conta de que aquilo é errado. Então é por isso que a gente tem sim que explicar cada idade com a sua linguagem, né? Falar, enfim, que não pode aceitar o toque de outras pessoas, que se ela se sentir incomodada para procurar alguém para falar sobre aquilo. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que já na fase adulta, ela conta que ela nunca denunciou porque ela se sentia culpada, porque ela gostava. Às vezes pode acontecer isso, né? O abusador agrada a criança de tal forma que ela gosta de receber presentes, ela gosta de receber estímulos, e daí ela nunca vai denunciar, mas só que ela carrega aquilo dentro dela pro resto da vida. Né? E digo mais, assim, é muito comum que às vezes a criança denuncie, aí a pessoa vai presa, os pais se separam, ela começa a passar dificuldades, aí vê todo mundo sofrendo, aí ela pensa assim, nossa, minha família toda está sofrendo e eu sou a responsável. Aí, às vezes, ela volta atrás depois. Aí sim ela começa a mentir. Ela começa a falar que aquilo não aconteceu, que não teve abuso, mas é justamente porque ela está sofrendo tanto com aquilo, né? Com tudo que aquilo gerou para ela, que ela prefere voltar para aquela outra situação em que só ela sofria e não a família como um todo, né? Fica se culpando, né? Exatamente. Aí o psicólogo também consegue fazer a análise do comportamento e verificar que não, olha, ela está mentindo por conta dessa pressão que ela sofreu depois, né? Justamente. Eu vou direcionar essa pergunta aqui para a Evelyn, que eu acho que ela pode dar bem algumas dicas aí para que os pais fiquem ligados. O abuso sexual infantil e de adolescente deixa sequelas nas crianças? Muitas, né? São marcas e feridas aí que a criança ou adolescente vai levar para o resto da vida. Com certeza. Né? E algumas delas, igual a questão, se o abuso não for tratado na infância, pode aí causar sérios danos na vida adulta dessa criança. Né? Temos aí consequências, alguns transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, baixa autoestima, né? A criança se sente suja, indigna de ser amada, né? Ideação suicida, automutilação. Então, assim, essas são algumas consequências que pode acarretar a criança que sofre ou sofreu o abuso sexual. Então, é importante procurar o tratamento para que isso não venha se agravar na fase adulta. Muitas hoje doenças, vamos dizer assim, na fase adulta, tudo é consequência do abuso. Um abuso quando criança, né? A gente também percebe que em alguns casos em que a vítima sofreu abuso, ela tende a passar a usar drogas, a consumir álcool, né? Às vezes tende a ter um comportamento de uma promiscuidade sexual, né? Por conta daquele abuso que ela sofreu enquanto criança. Inclusive, até me lembrei, apesar de o abuso ele ocorrer em qualquer família, em qualquer tipo de nível social, ele é mais comum nas famílias em que existe esse consumo de álcool, né, de drogas, onde existe violência doméstica, né, onde a figura da mãe é uma figura muito permissiva, e também nos casos de isolamento social. Essa outra pergunta aqui, a gente também já respondeu ela, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É possível prevenir que isso aconteça? Apesar de ser tão difícil a gente saber onde que está o perigo, mas é possível prevenir, doutora Mariana? Sem dúvida. Essa iniciativa nossa hoje, né, já é uma forma de prevenção. Essas pessoas que estão nos assistindo, que estão procurando saber quais são os tipos de abuso, né, os sinais, como identificar, isso é uma forma muito importante de prevenção. Como nós falamos aqui, ter essa conversa com as crianças, esse contato. Muito importante o papo com as crianças, né? Com certeza. Eu acho que é uma das formas de prevenção melhores que existe, é falar com as crianças.
explicar para ela, porque nem sempre o pai vai estar junto. Nem sempre o pai, às vezes tem mãe que fala assim, meu Deus, como isso foi acontecer? Eu andava com essa menina para todo lado, mas é naquele momentinho que ela não estava, naquele pouquinho que ela se afastou. E se o pai, a mãe, ensina para a criança, olha, não pode, não deixe, corra, grite, faça qualquer coisa, a mãe explicar isso para a criança, vai fazer toda a diferença. Eu acredito muito que a mãe ter uma conversa franca com a criança é a melhor forma de se prevenir do abuso. Com certeza. Doutora Mariana, tem leis para proteger criança e adolescente? Sim, nós temos o Código Penal, que ele prevê um título específico para crimes contra a dignidade sexual. Então, lá há vários crimes que protegem não só crianças, mas qualquer pessoa vítima de algum tipo de abuso, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que é uma lei foi prevista especialmente para as nossas crianças e adolescentes, prevê vários direitos e deveres, e prevê crime, infração administrativa, mas é toda uma legislação voltada para a proteção da criança e adolescente. Nós temos a lei que prevê o depoimento sem dano, né? Que é a Lei 13.431 de 2017, que prevê essa escuta especializada, esse acolhimento das crianças. Enfim, então, há várias normas aí que protegem as nossas crianças. Eu sei que algumas pessoas até criticam o ECA, né? Mas eu gostaria de deixar uma palavra sobre esse assunto, porque antes do ECA, a criança não tinha direitos. Né? A criança era tratada como se fosse um adulto. Então, o ECA veio para dar direito a essa criança que antes era abusada, era maltratada, e ninguém fazia nada, porque ela era uma pessoa que não tinha direitos. E, a partir do ECA, ela passou a ter direito. Ela não era considerada sujeito de direitos, né? Então, a partir do ECA, foi criada toda essa legislação específica buscando a realidade da criança. Então, nós temos, por exemplo, um direito delas que é o de brincar. Isso é um direito, está previsto no ECA, que é específico para as crianças, né? Então, as nossas crianças têm direito, sim, tem lei que protege as nossas crianças, né? Evelyn, tem algum local que a família ou a criança possa procurar essa ajuda? Sim, né? Por exemplo, às vezes o abuso está acontecendo na casa, né? Essa criança pode pedir ajuda ao professor, né? Na igreja, ao pastor, à liderança, né? E além dessas ajudas, professor, igreja, tem órgãos também, né? Tem órgãos também que a criança pode procurar. Ela pode procurar o conselho tutelar, que nós já falamos. Ela pode procurar na delegacia. Tem o Disque 100. O Disque 100, que é muito importante a gente divulgar esse número para as crianças. Ela pode ligar no Disque 100 e fazer a denúncia. Tem o 190, né? Então, tem alguns órgãos que estão aí para apoiar as crianças também, né? Com certeza. O Disque 100, é importante mencionar que você consegue fazer a denúncia sem nem se identificar. Então, você pode ligar, pode fazer a denúncia, pedir sigilo dos seus dados, que ninguém vai saber quem fez a denúncia. Então, pode ficar tranquilo. Né? Vocês podem procurar o Ministério Público, nós temos a nossa ouvidoria também. Você pode fazer a denúncia pelo site do Ministério Público, que é o www.mpmt.mp.br. Também com o sigilo de seus dados. Agora, até dia 31, nós infelizmente ainda estamos com a nossa promotoria fechada, né? Mas nós temos alguns números também que vocês podem entrar em contato. O Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o CRAS, né? Assistência Social, sim. Enfim, as escolas. E eu quero também deixar muito claro que algumas pessoas pensam assim, eu não vou denunciar, não tem como provar. Mas não são vocês que têm que provar. Vocês têm que acionar os órgãos de proteção. Quem vai ter que provar alguma coisa é o Ministério Público. Então, a Polícia Judiciária Civil, a polícia que vai investigar, que vai levantar provas, o Ministério Público. Então, não fiquem com isso. Olha, você ficou sabendo
ouviu a criança falar, meio que assim de relance, ela não falou para você, mas você ouviu ela comentando com o coleguinha, ou você ouviu um barulho estranho no seu vizinho, denuncie, sabe? Peça o sigilo, mas faça a denúncia. Porque, como eu disse, se você fizer a denúncia para o Disque 100, automaticamente o Conselho Tutelar, o Ministério Público já vai ser acionado, né? Se você fizer a denúncia para outros órgãos de proteção, nós somos uma rede de apoio. Então, nós conversamos, um órgão vai ajudar o outro, né? Então, assim, feita a denúncia, a gente vai pedir uma visita do Conselho Tutelar, a gente vai pedir um estudo do psicólogo, da assistente social, a gente vai buscar medidas para conseguir levantar maiores informações, porque é muito difícil você pegar em flagrante, muitas vezes acontece, então a polícia já vai ali, já prende, né? Mas a grande maioria dos casos, eles acontecem na clandestinidade, sem que ninguém veja. Então a gente é que vai levantar essas informações, a população não precisa provar. É claro que, assim, quando a gente tem testemunha, isso ajuda bastante, né? Pessoas que estejam dispostas a fazer a denúncia, a corroborar, a confirmar aquilo que a gente está investigando. Mas se você não tiver coragem, não tem problema, mas faça a denúncia, né? Você falar sobre isso, você está mudando uma vida, você está salvando uma vida daquilo que ela está sofrendo, de um eventual suicídio, como a doutora falou. Então, assim, faça a denúncia. Não sei se vai para frente. Pode ser, infelizmente, que a gente não consiga levantar elementos, né? Mas na grande maioria dos casos, assim, que há denúncia, todos os órgãos de proteção, eles são acionados e a gente consegue, sim, tomar medidas para proteger essa criança e responsabilizar aquele abusador. Então, façam a denúncia. É importante a gente deixar bem claro isso, que a criança, ela tem, primeiro, a família que deve proteger ela, né? Se a família falha, a sociedade precisa assumir isso. Então, eu e você, como parte da sociedade, precisamos fazer a denúncia para as outras pessoas que também são responsáveis, que são quem está lá em cima, o judiciário, a promotoria e todo mundo mais que pode fazer alguma coisa por essa criança, né? Então, é o que nós falamos aqui, né? Os pais precisam se posicionar, ter uma conversa franca com seus filhos, com as crianças, porque quando o pai abre mão disso, né? É muito mais fácil acontecer o abuso. Lembrando que ele falou da omissão, se a pessoa sabe, se o pai sabe que aquele abuso está acontecendo, ou a mãe, e ela não faz a denúncia, ela permite que aquilo continue, ela também responde por crime. Então, eu já fiz denúncia, infelizmente, desse tipo de situação, e então também tem essa consequência, né? Além de todas as outras que a gente já falou, também tem essa consequência aí da omissão. Falar da igreja, né, que também tem esse papel importantíssimo. Muitas vezes as pessoas chegam aqui, né, e acabam falando para vocês. Então, eu fico muito feliz de termos uma líder do Ministério Infantil engajada nessa causa. Muito obrigada. E parabéns mesmo, Esther. Muito pela obrigada. iniciativa. Eu creio que o Senhor tem nos chamado, nos incomodados a trabalhar com isso. Toda a equipe do Ministério Infantil está envolvido aí neste projeto e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas, vai nos usar nesse projeto que nós estamos tendo aí de fazer um chá de bonecas, um encontro de heróis kids que nós chamamos, para ensinar mesmo as crianças a se proteger. O nosso objetivo é tão somente esse, ensinar as crianças a se proteger, elas mesmas se autoproteger, né? Que eu acho que é a melhor saída. Eu quero aqui agradecer a todo mundo que está aí participando conosco, agradecer a Evelyn, a doutora Mariana, foi muito bom esse tempo que nós passamos aqui.